Alô pessoal, aqui é Thiago Nani e vamos falar mais um pouquinho sobre a iniciação do violão e da guitarra. E hoje eu separei um assunto bem comum que eu escuto assim o tempo todo das pessoas que estão começando, né, a dar os seus primeiros passos no instrumento, né? Então, logo quando a gente começa, a gente entende um pouco como é que funciona o instrumento e a gente, no final das contas, a gente está doido para pôr a mão na massa, não é isso? E para isso, né, um dos desafios que a gente encontra logo de cara é como fazer os acordes, né, como aprender a decifrar aquele desenho e transportar isso para o braço do instrumento, né? E aí vem uma pergunta muito comum: como é que eu faço para decorar isso? Qual que é a melhor forma de eu decorar esses acordes de uma maneira mais rápida, assimilar e parar de ficar errando o desenho do acorde? Muita gente sim fica impaciente com o fato de, nossa, já fiz várias e várias vezes e toda hora eu erro o desenho do acorde, a forma do acorde no instrumento. Então, assim, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu acho que eu já vi na prática, né, ao longo desse tempo todo que eu dou aula, que funcionam, que podem, assim, acelerar o seu processo de aprendizado, né, de fixação disso. Mas eu vou de novo chamar a atenção de que não tem milagre, né? Não tem fórmula mágica. É bumbumzinho na cadeira e horas de estudo, né, e dedicação ao instrumento, né? Não importa o grau que você esteja, você sempre vai ter que passar por isso. E aí vale de novo falar o seguinte: vale muito mais a pena você apostar na qualidade do tempo que você está investindo no seu estudo do que na quantidade, né? Se o seu tempo de dedicação for um tempo muito você tá muito cansado ou você está com um nível de concentração ou nível de energia muito baixo, isso vai impactar muito, né? Eu sugiro para pessoas que têm pouco tempo de estudo que usem, né, de repente um cronômetro, um relógio, não precisa ser o telefone celular, mas pode ser também. Mas a gente já está há tanto tempo, a gente já passa tanto tempo do nosso dia com o telefone, né, que é importante também que o nosso instrumento seja um momento, né, um ritual no nosso cotidiano que também nos dê assim um respiro em relação a isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você marcar o tempo, né? Você ir ali estudar de uma forma concentrada, às vezes você estudar 5 minutos, 10 minutos, podem valer muito mais do que você estudar meia hora, uma hora, ou até mais de uma forma desconcentrada, um ambiente que está ali sofrendo muitas interferências, né? Você está com pouca energia ou muito cansado, por exemplo, tá bom? Então, antes da gente partir para as estratégias, né, eu quero voltar um pouquinho no seguinte: eu gosto sempre de que a gente pare para pensar, né, do que a gente está falando, né, dos acordes, né, do violão. Acordes no violão normalmente ele tá ligado à harmonia da música, né, ao acompanhamento, né? E do outro lado, uma ideia assim que fica bem clara da gente visualizar, né, e da gente ter na nossa lembrança normalmente, perdão, normalmente a gente tem a memória do violão acompanhando uma voz, né, uma melodia, né? Então a melodia ela é uma coisa mais horizontal, né? Uma nota vai sucedendo a outra. Já no caso do acorde, né, do caso da harmonia, a concepção ela é mais vertical, ou seja, as notas elas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma música bem comum na iniciação ao violão para você entender o que eu estou falando, né? Para não dizer que não falei das flores, por exemplo, caminhando e cantando e seguindo a canção,
somos todos iguais, braços dados ou não. Isso aqui que eu estou cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Isso é a melodia da música, né? É uma nota após a outra, né? E aqui já os acordes, né? Você percebe inclusive visualmente que a gente tem uma massa sonora. A gente pode entender isso como uma coisa mais vertical, tá bom? E o acorde, depois a gente entra mais em detalhes, mas de forma geral são terças sobrepostas, tá bom? Então se a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como a nossa escala, vamos dizer assim, uma escala mãe, né? Um acorde de Dó, por exemplo, você vai ter que Dó, pula uma, que é o Ré, o Mi, é a terça dele. Depois a gente tem o Fá, depois a gente tem o Sol. Ou seja, se são sobreposições de terça, o acorde, um acorde de Dó, por exemplo, ele vai ter a nota Dó, pulo Ré, vai ter a nota Mi, pulo Fá e vai ter a nota Sol. Então ele vai ter Dó, Mi, Sol. Estou explicando aqui, gente, de uma forma assim mais ligeira, mas é bom a gente lançar essas sementes. Então, normalmente o acorde eles são sobreposições de terças. Existem outros tipos de acordes, mas o acorde que a gente vai encontrar aí na maioria imensa das vezes são sobreposições de terças. Tá legal? Outro ponto importante, para que servem os acordes, né? Então, para isso que eu estava dizendo agora, normalmente os acordes vão servir para a gente, no caso do violão, vamos focar aqui no nosso violão, ele vai dar base para a melodia, né? Para a melodia poder acontecer. Então, no caso dessa música, ele vai ser a harmonia, a base, tá bom? Vou deixar dessa forma para ficar fácil da gente entender. Então, ele é a cama, né? Onde a melodia vai se apoiar. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E ele tem o seu tempo certo, né, de mudar de um acorde para o outro, né? Ele tem a sua lógica de funcionamento. Os acordes eles têm uma relação de força entre um e outro. E isso a gente vai discutindo, né, quando for o momento mais oportuno. Mas se você tiver isso em mente, já é o suficiente para a gente começar. Bem, e agora eu queria partir para uns pontos que eu considero fundamentais, né? Antes de você procurar formas de decorar acorde, de fazer isso mais rápido, de evoluir de uma forma mais rápida, eu quero de novo chamar a atenção para a questão dos fundamentos, né? Ou seja, de nada adianta você tentar assimilar um acorde de uma forma rápida se ele está chegando de uma forma errada no instrumento ou de uma forma que vai fazer com que o seu som ele não seja um som limpo, ele te gere problemas técnicos depois, mais ali na frente, tá bom? Então, sempre eu gosto de voltar, vamos dizer assim, ao nosso manual do violão, né? Então, vamos pegar o primeiro ponto aqui, né? O acorde, né? No meu caso, que sou destro aqui, ó, é a minha mão esquerda, tá legal? Então, o meu polegar ele fica atrás do braço do violão, né? A minha digital do polegar, né? Aquela do documento, ela vai ficar apoiada mais ou menos na metade do braço do instrumento, tá bom? Então, não deixa o seu dedão ficar aparecendo muito não, tá certo? Mesmo violões de aço que tem um braço mais fino, é importante essa questão do seu polegar, da sua digital estar alinhada mais ou menos ali no meio do braço do violão, tá certo? Sobrou então pra gente dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4, tá bom? Então 1, 2, 3 e o 4, tá certo? Então quando você vira aí o desenho de um acorde, aqueles números que estão escritos ali no diagrama que representa o braço do instrumento, são esses dedos aqui, tá bom? São aqui, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4. E eles podem se organizar aqui
de inúmeras formas, né? E esses desenhos vão se tornar aí os acordes do instrumento. Então, por fim, o que eu sempre falo, você vai tocar, né, imediatamente antes do traste do violão, que são essas pecinhas de metal aqui ao longo do braço do instrumento, tá bom? Então, se ficar longe, vai te trazer problema, e se ficar em cima também te traz problema, né? Vou fazer aqui em cima, ó. Longe. No lugar certo. Em cima do traste. Você vê que em cima do traste é menos pior, né? Mas ele não sai perfeitamente, ó. No lugar certo, ó. Agora ele longe do traste. E por que eu estou mostrando isso? Porque é bem comum da pessoa que está com a posição de mão, às vezes, atrapalhada, a pessoa tenta consertar isso colocando uma força absurda na mão e começa a se incomodar, e aí vão aparecendo diversos problemas, e ali na frente a pessoa desiste de tocar violão e começa a achar que existem inúmeros problemas, que ela não tem jeito, que a mão é isso, que a mão é aquilo, enfim, coisas que a gente já conhece. E não é força, não adianta você colocar uma força além do necessário, porque simplesmente você vai estar desperdiçando força, né? Você não vai enterrar o seu dedo no braço do violão, ele só te permite que você pressione a corda, e é aquilo que ele precisa. Então como é que você vai achar esse ponto? De novo, com a prática, não tem jeito, tá bom? Então, se você lembrar disso, nós temos esses 4 dedos aqui, ó, de novo, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Com o nosso polegar da metade, né, mais ou menos na metade do braço do nosso instrumento. Outra coisa importante é que imagina que o braço do instrumento está aqui, né, mas o meu polegar e o meu indicador, eles têm que estar ligeiramente alinhados, né? Ou seja, atrás do braço do violão, meu polegar não está aqui, ó, e nem aqui na frente, ó. Perdão, assim fica melhor para ver. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Então, assim, você olhando daqui, ó, você consegue ver se o seu polegar está alinhado com o seu dedo 1 aqui, ó. Tá bem? Então, vamos lá. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, então, gente, uma vez que você observou isso, que você sabe como reconhecer um acorde no desenho, transportar ele para a sua mão aqui e conferiu, tá tudo certo? O que você vai ter que fazer depois? Repetição, né? Repetição é uma palavra e uma prática obrigatória do músico, né? Sem repetição a gente não é nada. E a gente tem que ficar feliz com isso, porque eu falo de novo, assim, se a repetição te incomoda muito, né? Se o processo te incomoda muito, você tem que avaliar realmente se você realmente gosta de tocar violão e se é isso que você quer, tá bom? E eu falo isso com muito carinho mesmo, porque às vezes o problema é quem está colocando somos nós mesmos, né? A nossa rotina, a nossa falta de foco, a nossa falta de disciplina, e pode ser mais difícil no início, mas se você tiver organização e colocando isso aos poucos para você, para o seu corpo, para a sua mente, você vai ver que o seu corpo vai te pedindo, né? Nossa, como me fez bem estudar 5 minutos de violão hoje, amanhã você quer estudar de novo 5 minutos, no outro dia você quer estudar de novo 5 minutos, dali outros dias você quer estudar às vezes 10 minutos, 15 minutos, e aí quando você vê, você realmente tomou gosto pelo processo, mas
é isso, você tem que curtir, né? Você tem que ficar feliz com esse processo, né? De extrair o som do instrumento e saber que você está ali se desenvolvendo e aprendendo. Legal, gente, mas agora eu vou ser mais sucinto e eu quero usar um exemplo muito prático para demonstrar para vocês a repetição, né? Então, já que eu dei o exemplo da música, para não dizer que eu não falei das flores no início da aula, vou usar esse exemplo, tá? Essa música ela é legal para você pegar porque ela tem só 2 acordes, né? Então, no caso, né, no tom que eu escolhi, ela tem Mi menor e ela tem Ré maior. Tá legal? Então, vamos supor que você esteja aprendendo essa música, mas vale para qualquer outra música que você estiver aprendendo aí. Então, ótimo, você fala assim, a música tem 2 acordes, eu vou precisar saber o Mi menor e eu vou precisar saber o Ré maior. Ótimo. Primeira coisa é você olhar o desenho do acorde e conseguir decifrar isso, traduzir isso para um desenho aqui no braço do seu instrumento, né? Ótimo, consegui fazer o Mi menor. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? A repetição, o exercício de repetição vai ser isso aqui, ó. Vocês vão soltar, vocês podem até encostar a mão aberta na perna de vocês, aí você volta. Leve o tempo que for necessário, certifica que está tudo certo, toca. Preste atenção no som do acorde também, porque quando você tocar alguma coisa errada, de tanto você se acostumar, claro que prestando atenção no som do acorde da forma correta, seu próprio ouvido vai te avisar, opa, alguma coisa saiu do lugar, tá bom? Então, olha só, afastei a minha mão, toquei a minha mão aqui, ó, aberta no meu joelho, deixei assim para vocês verem agora, voltei. Agora, ó, saiu o som do acorde, mas alguma coisa não saiu legal, olha. Tá. Então, o que pode ser? Quando alguma coisa sair do lugar, nós vamos voltar aos fundamentos, né? Então, o polegar está mais ou menos no meio do braço do instrumento, tá alinhado com o indicador aqui, tá também, né? Os dedos estão próximos do traste, sem tocar em cima dele? Não, está longe, eu posso melhorar isso. Melhorei. O dedo está de frente para a corda, né? Ou seja, a cabeça do dedo é que está pressionando as cordas. Então tá, ele estava longe do traste. Corrigi isso. Perfeito, era isso. Então, você vai sempre que alguma coisa sair, né, do desejado, nós vamos voltar aos princípios para ver o que está acontecendo, o que pode ter saído do lugar ali, tá bom? Então, é isso que você vai fazer. Você vai separar um tempo e você vai fazer isso. Não adianta tentar fazer rápido. Cada hora você fazer um desenho de acorde aqui, não, você vai fazer o desenho certo e você vai dar tempo para o seu corpo, para a sua mente decorar esse caminho, ela vai aprender esse caminho. E você vai lembrar disso que eu estou falando agora. Vai acontecer na sua vida aí de violonista ou de guitarrista, mais cedo ou mais tarde, um momento às vezes que ou a gente está tocando há muito tempo, ou a gente às vezes até está um pouco mais cansado, ou desconcentrou um pouquinho, e a gente se pega pensando assim, nossa, o que eu tenho que fazer agora? E a nossa mão, de tanto fazer aquele caminho, ela praticamente vem sozinha. Pode parecer estranho isso que eu estou te falando agora, mas quando você vivenciar isso, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Mas é isso. Nós já fizemos esse caminho tantas vezes que o nosso dedo acaba aprendendo a fazer. E se a gente aprender a fazer do jeito certo, né, a gente pode até achar
Não, eu poderia tentar fazer o mais rápido possível, vou ter muito resultado, mas não, isso vai te trazer muito problema, vai te trazer um som feio de instrumento. Quando tiver um acorde realmente complexo, a sua posição de mão errada vai te atrapalhar muito e vai até te impossibilitar de fazer, tá bem? Então, fazendo com Ré aqui, né, nós vamos olhar direitinho, tentar evitar a corda 6 e a corda 5 e... Por que eu estou tocando mais devagar no acorde? Porque eu quero ter tempo para ouvir cada corda, né? No caso do Ré, a gente tem 4 sons aqui para a gente avaliar, ó. 1, 2, 3, 4. Depois, quando estiver melhor, a gente pode até tocar tudo mais junto, assim. Mas no começo, né? Se você está começando, vai com mais calma, deixa cada nota, deixa um tempinho para cada nota para você poder avaliar se alguma delas, se existe problema em alguma delas, tá bom? Então, ó, você faz o mesmo processo. Não vale, tá, gente, fazer isso aqui, ó. Aí a pessoa solta aqui e já coloca. Aí você está se enganando, né? É um falso atalho esse aí. Esse aí vai te dar muito mais trabalho, porque você vai achar que está evoluindo e, na verdade, não. Você continua com os mesmos problemas de antes. Paciência e divirta-se nesse caminho, que é isso que a gente tem a fazer. Tá bom? Então, olha só, eu quero sugerir aqui para vocês, né? Por exemplo, essa música tem 2 acordes só. Então, antes da gente chegar e querer tocar essa música, né? A gente precisa saber bem que acordes são esses. A gente já sabe, Mi menor e o Ré. Então, mas vamos supor, nós estamos aprendendo ainda, né? Eu estou numa das primeiras vezes que eu peguei o violão, então eu não tenho muita firmeza nisso, né? Então, o que eu vou te sugerir aí para um primeiro processo? Olha só, eu até deixei aqui para a gente poder marcar. Eu vou sugerir para você, nós vamos fazer junto agora, tá? E aí você faz, para cada música que você for aprender, independente do número de acordes, faz isso, não é nada... que vai matar ninguém, assim, mas apesar de pouco tempo, você vai ver que dá para fazer inúmeras vezes e isso é possível de você ir acompanhando assim o seu desenvolvimento, tá legal? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 minutos para cada um, tá legal? Então, coloca seu Mi menor aí. Então, eu vou marcar 2 minutos e você vai fazer aí quantos você conseguir. E eu vou fazer aqui simulando uma pessoa que está no começo ainda, então eu vou fazer de uma forma mais lenta e a gente vai conversando. Mas você vai ver aí em 2 minutos que dá para fazer um bocado de repetição de acorde, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Primeira vez. Solta o acorde, longe, volta. No seu tempo, certifica de que está tudo certo e toca. Tira, volta, certifica que está tudo certo. Se você consegue fazer mais rápido do que isso, ótimo. Se você está fazendo mais devagar, ótimo também, não tem problema. O ideal é você prestar atenção no som, nos fundamentos e fazer certo. Isso é que é importante, tá bom? Nós temos 1 minuto. Então, vamos supor que você já esteja conseguindo chegar ligeiramente mais rápido, tá bem? Mas sempre desmanchando completamente o formato
do acorde na sua mão, ó, desmancha e aí você volta. Desmancha e aí você volta. Volta. Coloca, tá tudo certo? Sim, toca. De novo. Legal, 2 minutos. Agora nós vamos fazer com um Ré. E aí, gente, olha só. Se você está aprendendo uma música como essa, por exemplo, né, você está aprendendo uma música de 2 acordes, e aí, se toda vez que você pegar o violão, você fizer 2 minutos de um acorde e de outro, você vai ver o tanto que isso vai acelerar o seu processo de tocar a música com segurança, tá? E esse raciocínio você leva para as outras músicas, tá bom? Então vamos lá, prepara o Ré maior e vamos começar. 3, 2, 1, valendo. Ré. Desmancha, coloca, toca. Desmancha, coloca o acorde, vê se está tudo certo, evita as cordas 6 e 5, toca. Volta, não é pressa aqui. Nós não estamos apostando corrida, quem vai fazer mais, quem vai fazer mais rápido. É você com você mesmo e seu instrumento. Nada além disso. De novo. Vamos simular que alguma coisa deu errado, ó. Ih, o som está diferente. Ah, eu errei o desenho do acorde. Agora botei o desenho de novo, escapou o dedo. Ótimo. Tudo isso dentro desse tempo, gente, ó. Vamos simular aqui agora o dedo um pouquinho longe, ó. Ah, meu dedo ficou um pouco longe do traste, então acertei. Ótimo. De novo, não é para você se preocupar em fazer muitas vezes e cada vez que você pegar o violão fazer mais, isso vai acontecer naturalmente. Temos mais 15 segundos. E aí você vai ver que com o tempo sua mão vai tender a ir chegando mais rápido. Pronto, fizemos 2 minutos em cada um. Legal? Então, usando ainda a música de exemplo, o que seria aí um novo desafio para a gente, né? No degrau, assim, vamos chamar um degrau de evolução, para a gente conseguir tocar a música toda? Bom, seria aqui, vamos dizer, o nosso primeiro degrau. Depois a gente vai precisar passar de um para o outro, não é isso? Então, no caso dessa música, como só tem 2 acordes, é do Mi menor para o Ré e do Ré para o Mi menor. E esse raciocínio, gente, vocês vão levar para a música que vocês estão aprendendo. Se a música tem 10 acordes, você vai treinar todas as passagens, tá bom? Então, no caso aqui, como só temos 2, é somente do Mi menor para o Ré e do Ré para o Mi menor, tá bem? Então, o que eu sugiro também, como a gente fez 2 minutos para um, 2 minutos para outro, vamos fazer 2 minutos de passagem, tá legal? É uma outra habilidade que nós temos que ter isso bem estabelecido. Então vamos lá, 2 minutinhos fazendo junto aqui. 3, 2, 1, valendo. Mi menor.
vai para o Ré, se certifica que está tudo certo, toca. Volta para o Mi. Vai para o Ré. Se tiver mais lento o seu, não tem problema. O negócio, gente, de novo, é fazer certo. Cada um vai ter aí o seu desempenho. E vamos dizer, a nossa disputa aqui é somente com a gente mesmo, né, e junto com o nosso instrumento. Então, olha só, nem tem 1 minuto ainda e a gente já fez várias vezes. Olha que legal. Isso antes de tentar sair tocando a música. Não funciona sair tentar tocando a música, tá bom? Pode funcionar. Vocês já viram aquelas pessoas que vão engasgando tocando violão? Ou seja, chega na parte mais difícil, elas param de tocar, ou elas engasgam. Então o que vai acontecendo? Quando você estiver ficando confortável, isso aqui vai se tornando mais ágil. Então vou acelerando o processo aqui, mais para mostrar para vocês. Temos mais 15 segundos. E aproveitem o processo. Curtam o som do violão só com acorde, é tão bonito. Pronto. Porque, gente, olha só, é muito óbvio isso que eu estou falando, né? Mas, enfim, é impressionante como as pessoas se esquecem de fazer o óbvio. Para você tocar uma música, você precisa saber o desenho dos acordes e chegar nesse desenho de uma forma precisa, né? E depois, se tem 2 acordes, você precisa passar de um para o outro, né? E isso também é muito óbvio, mas as pessoas tentam pular para uma etapa que é lá na frente, sair tocando, cantando a música, lendo a letra, lendo a cifra que está em cima da letra, ou seja, as coisas vão ficando muito mais complexas, né? E se a gente não respeitar essa subida, né, de nível, a gente vai se dar muito mal. A tendência é a gente se dar muito mal. Pode não ser, né, num curtíssimo prazo, mas isso logo ali na frente vai te dar problema, tá bom? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu, por exemplo, e eu incentivo muitas pessoas a cantarem logo, quando elas estão começando a aprender a tocar violão. Eu, por exemplo, tinha muita vergonha de cantar. Então, quando comecei a fazer aula de violão, comecei a aprender o instrumento, eu comecei com amigos, com primo, meu pai também tocava violão, via ele tocar, mas aí eu fui fazer aula de violão, né? E eu tinha muita vergonha de cantar, então eu lembro que eu peguei muita coisa assim de uma forma rápida, eu era muito dedicado, eu amava passar o tempo com o instrumento, mas enfim, eu tinha vergonha demais de cantar e assim, achava até que aquilo não era tão importante. Mas aí eu paguei um preço muito alto por isso depois, porque depois que eu precisei realmente, né, e que eu vi a importância do canto, da música como uma coisa, né, uma coisa única, né, eu vi que eu falei assim, nossa, eu achava que seria muito simples, porque, enfim, a minha técnica aqui de violão já estava tão resolvida para o repertório que eu tocava, mas quando eu fui tentar colocar a voz em cima, parecia que eu nunca tinha pegado a música, né? Mas por que isso acontece? Porque a melodia, às vezes, ela tem o seu ritmo, e ele, quando você coloca isso junto com o ritmo de acompanhamento, ele se torna uma coisa complexa, né? E aí você ainda vai ler a letra, enfim, são estímulos, né, diferentes, né? E se você realmente não fizer isso de uma forma gradativa desde o início, você tende a ter muitos problemas. Então eu sempre incentivo, cantem, mesmo que seja só para você, cantem logo do início, porque assim é a forma mais fácil. Nós vamos começar com música simples
e você vai sempre cantar, né? Sempre vai tentar cantar, mesmo que você ache que sua voz é desafinada, não tem problema quanto a isso, né? Que sua voz é horrível, né? A questão da afinação a gente pode trabalhar, tá bom? A questão de você gostar do timbre ou não da sua voz, aí sim pode ser uma questão de gosto, tá legal? Mas é isso, é importante falar sobre essa questão, porque foi uma questão que eu vivi. Eu lembro que eu tinha uma pasta de violão e as pessoas chegavam assim, não, o Thiago já toca violão, que legal, nossa, tem tanta música legal, que toca essa música. Aí eu começava a tocar a música imaginando que a pessoa sabia que horas que ela tinha que entrar e que tom que ela tinha que entrar, mas não, as pessoas não sabem quando é que elas têm que entrar, né? E às vezes as pessoas cantavam num tom errado, né? Errado em relação ao que eu estava tocando. E aí a sensação era ruim para todo mundo, porque era ruim para mim que sabia tocar música, que sabia qual era o som esperado para a voz, mas a pessoa, né? Ela não tinha referência do violonista, né? Ou seja, a gente tem que ter segurança, né? Para quando a gente, inclusive, for tocar com outras pessoas, né? No caso dessa música, você pelo menos dá guia para as pessoas, né? E quando você está tocando em grupo, isso é mais evidente ainda, né? Caminhando e cantando, aí daí para frente, talvez você até possa parar de cantar, que a pessoa, o cantor, quem estiver ali curtindo esse momento com você, vai embora, mas ele vai, a partir do momento que você fala assim, olha, aqui está o ponto de segurança, pode ir tranquilo. Agora, se você não tem a segurança, né, as ferramentas para dar essa sustentação, é muito ruim. Então, é muito importante, cantem desde do início, tá legal? Deixei o cronômetro aqui, vou parar ele aqui. Então, gente, olha só. Próximo passo antes do passo final, que é tocar e cantar, né? Ou seja, a gente fez os acordes, fez as passagens e agora o ritmo. O ritmo, vou ensinar essa música. Então, o ritmo dessa música é uma guarânia, né? Então, ela é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você sobe sem tocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sobe sem tocar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você muda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe sem tocar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então são dois ciclos, né, desse movimento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você muda para o outro acorde. Então são dois para cada um, fácil de decorar a estrutura, né? E aí, por fim, o último passo, juntar a voz, tá legal? Então eu vou fazer só um pedacinho aqui, tá? 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. E por aí vai. Tá legal, gente? Então, assim, acho que foi legal, a gente passou, né, por um ponto de dúvida bem comum, pegamos ali os fundamentos, treinamos e aqui eu deixo essa recomendação para vocês aí aplicarem isso, né? É muito importante a gente colocar isso na prática, né? Ou seja, também, uma das coisas que eu mais falo para os alunos é o seguinte, ao invés de você... eu já tive aluno que comprou livro de dicionário de acorde, não sei lá quantos mil acordes, para que isso? O que você vai fazer com isso? Você vai se preocupar com o repertório, né?
Então você pega lá, você vai começar com uma música, com 2 músicas, com 3, aí você vai criando vocabulário, tá bom? E é assim que a gente vai decorar de uma forma, assimilar de uma forma eficaz e até mais rápida os acordes, tá legal? É isso, pessoal, grande abraço para vocês. Vou chegando aqui, minha bicharada tá na hora da janta, tá bom? E vocês me mandem aí, né, dúvidas, os resultados, se ajudou, tá bom? Bons estudos e um grande abraço para vocês.